Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, participantes do grupo, vocês que nos acompanham pelo Facebook, YouTuber e as demais programação. Amém? Desde já, eu quero te convidar a ficar até o final, para poder ouvir a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Muitas das vezes, o Espírito ele nos ensina de uma forma, a forma que está escrito. Mas nós, muitas das vezes, queremos distorcer. A Bíblia ensina de uma forma e nós queremos praticá-la de outra forma, fugindo da realidade. Mas hoje nós iremos aprender com as palavras que foi inspirada pelo Espírito Santo, através da vida do nosso amado e querido Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Abra o seu coração nesta madrugada. Abra o seu coração, você que vai ouvir de manhã cedo. Abra o seu coração, você que vai ouvir na parte da tarde. Abra o seu coração, você que vai ouvir na parte da noite. Amém? Se alegre. Amém? Louvado seja Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 12, no verso, aleluias, 37 em diante. Glória seja dado ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu peço que você ouve até o final. Após a oração, nós vamos estar fazendo, após a palavra, nós vamos estar fazendo a oração de cura e libertação para a glória de Deus. Tá bom? Ouve até o final. Não ouve até a metade, ouve até o final. Você vai ser edificado em nome de Jesus. Vamos lá então. Sem mais delongas, diz assim a palavra do Senhor. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isto aconteceu para se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Amém? Vamos parar aqui um pouco e vamos meditar no que Jesus fez. Amém? Então a Bíblia fala, mesmo depois que Jesus realizou aqueles sinais milagrosos, não creram nele, né? Isaías, ele disse que ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse a ele. Nada havia em sua aparência. Foi desprezado e rejeitado por todos, pelos seus. Então, se ele não tinha beleza, se ele não tinha majestade, se ele não tinha nada que nos atraísse a ele, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, assim diz o profeta Isaías. Aleluias! Por isso que as pessoas, muitas delas, não aceitaram a palavra de Jesus, porque ele estava esperando o Emanuel vindo, carregado ali pelos seus discípulos, carregado ali pelas pessoas, como um rei com a coroa na cabeça, mas não. Ele veio simplesmente andando, olhando e curando os enfermos. Ele, movido de grande compaixão, a Bíblia diz que ele curava os enfermos, não é verdade? Mas os mestres da lei não concordavam que aquele poderia ser o Filho de Deus. Eles não concordavam que aquele era o santo que haveria de vir, pois ele não tinha aparência, ele não tinha nada para que possamos desejá-lo, A Bíblia diz que ele foi desprezado, mas a Bíblia diz que foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer, Então foi a própria vontade para que a palavra se cumpra, Se não tivesse acontecido isso com ele, certamente a palavra não tinha se cumprido. Então ele disse, Mas depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Nós sabemos que muitos não creram. Mas nós sabemos que alguns creram. Sim, os que creram foi edificado. Os que receberam a palavra dele foi edificado.
Os que aceitaram a palavra foram salvos. Foram salvos por causa do amor dele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão ele não podia crer, porque, como disse Isaías, noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceram o coração, para que não vejam com os olhos, nem entenda com o coração, nem se converta, e eu o curaria. Louvado seja Deus! Então, se eles tivessem entendido, eles tinham crido. E se eles tivessem crido, Jesus tinha o curado, né? Lá no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 15, diz assim, ó: Pois o coração deste povo se tornou insensível. Aleluias! O que é um coração insensível? Um coração de má vontade, um coração sem esperança, um coração obstinado, um coração que eles confiam neles mesmos, eles não confiam no Espírito Santo. Sim, coração duro, coração de pedra, pessoas rebeldes que não creem que Deus pode fazer algo pela sua vida. Coração insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os olhos. Aleluias! Quando a gente prega a verdade, irmão, quando a gente proclama a palavra da verdade, muitos fazem como Isaías relata, né? Aqui é Jesus relatando a passagem de Isaías. Aleluias! Ele diz, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Aleluias! Ouviram com o ouvido e fecharam os olhos. E certamente essas pessoas, quando faz isso, elas dizem: será que isso é de Deus? Será que esse homem é de Deus? Sei não, hein? Sei não. E então elas acabam trazendo dúvida para o seu coração. E quando elas trazem dúvida para o seu coração, jamais poderá ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero te encorajar, desde já, a ouvir com os seus ouvidos e abrir os seus olhos para que você veja. Vê o que? A cura te tocando. Vê o que? O milagre te tocando. Vê o que? Os sinais acontecendo. E ele disse, se assim não fosse, aleluias, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aleluias! Hoje, irmãos, está uma coisa tão triste que Deus faz milagre, mas as pessoas não dão importância mais. Hoje, se uma pessoa posta um vídeo se maquiando, esse vídeo dá 1 milhão de acessos. Mas se uma pessoa posta um vídeo onde Jesus destruiu um nódulo, um caroço no pescoço de uma pessoa, explodiu um câncer no estômago da pessoa, aquela pessoa vomitou aquele câncer, né? Onde a pessoa tem um câncer no seio, um nódulo desenvolvendo, e Jesus cura aquela pessoa, as pessoas pouco importam. Elas dão uma olhada, ficam com o coração duvidoso e não crê no que Deus fez. Cheio de dúvida, mente dividida. A Bíblia diz que Jesus não pode fazer, que vocês não podem fazer nada de si mesmo.
só pode fazer o que vê o Pai fazer. Então, quando o milagre acontece, é porque vemos o Pai fazer, né? Ele disse, verdadeiramente o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz, o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. Sim, o Pai mostra tudo o que faz. Esses são os verdadeiros. Pois se você tentar fazer alguma coisa sem o Pai te mostrar, você não vai entender o que está acontecendo. Você estaria fazendo da sua própria força, da sua própria vontade, do seu próprio desejo, do seu próprio caráter. Mas se você primeiro vê o Pai fazer, para depois fazer, você estaria fazendo por instrução do Pai. Você estaria fazendo por obra do Pai, para que o milagre acontece por meio do Pai. Ele disse, se o Filho verdadeiramente os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se você libertar sem o Filho, certamente você não será livre. Mas o que eu quero chegar no ponto aqui é a dúvida. O coração rancoroso e duvidoso. Nós vemos uma pessoa recebendo um milagre e no outro dia ela tem outro problema, e ela recebe um outro milagre e no outro dia tem outro problema, e o endurecimento do coração começa a colocar dúvida no coração destas pessoas, e então estas pessoas param de receber milagre por causa do endurecimento, por causa do fechamento. Hoje a gente vê isso também, irmãos. A dúvida. Então, se uma mulher maqueia, dá 1 milhão de acessos. E se Jesus arranca um nódulo, um caroço, dá 5, 6, 8, 9 visualização. O povo não consegue compartilhar o que é de Deus. O diabo não deixa que você compartilhe o que é de Deus. Porque ele sabe, se compartilhar, outras pessoas vão ver e vão receber os seus milagres, outras pessoas vão ver e vão ser curados, e outras e mais 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 outras. Por isso que as pessoas não conseguem compartilhar. Por isso que o diabo enche o coração destas pessoas de dúvida, dizendo que isso não é de Deus. Aleluia! Então, o que é de Deus para você? O que é de Deus para você, sendo que você não consegue compartilhar algo de Deus? Nós vemos, até mesmo aí no nosso grupo, milagres extraordinários acontecendo. Pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de nódulos, de caroços, pessoas sendo curadas da coluna, pessoas com mais de 20 anos com problema na coluna, sendo curado. Pessoas com muitos anos com problema até mesmo de próstata, sendo curado. Mas a gente compartilha o vídeo no grupo e ninguém tem coragem de compartilhar. Os que compartilham eu já agradeço. Então nós temos que focar mais nisso. Nós temos que divulgar o trabalho de Deus. Mas você diz assim, onde está esse negócio de divulgar o trabalho de Deus? Você pode dizer, você tem toda a razão, você tem todo o critério de perguntar, como assim divulgar o quê? O quê? Você sabia que quando você testemunha o que Deus fez na sua vida, Deus sela a sua cura? Deus sela o seu milagre? Deus firma a resposta? Mas isso é para aqueles que crê. Não é para aqueles que crê hoje, na hora que recebe o milagre, e amanhã está duvidando. Não, ele está falando daquele que crê. A Bíblia diz que a fé, a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não se vê. Então, se eu tenho fé que eu fui curado, então eu só estou esperando, eu estou crendo. E ninguém mais tira a minha cura, ninguém mais tira o meu milagre, ninguém muda a minha cabeça, ninguém muda a minha opinião. Então, da onde que eu tirei esse negócio de divulgar o trabalho de Deus? Ouça, estas palavras não são minhas. Mas estas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. Salmo 105. Abra sua Bíblia lá no Salmo 105. Em nome de Jesus. Diz assim: deem graça ao Senhor. Proclamai o seu nome.
Divulgai os seus feitos entre as nações. Espera aí, ele disse o quê? Divulgai os seus feitos entre as nações. No verso 2. Cantem para ele, louva-no. Relatem todas as suas maravilhas. Ele disse o quê? Relatem todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome. Alegra-se o coração do que buscam ao Senhor. Amém? No verso 4. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Lembra-se. Olha o que ele diz, ó. Lembra-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios. Aleluias. O que é lembrar? É recordar do que Deus fez, da cura, dos milagres, dos sinais, dos prodígios, para que isso não morra, para que isso não seja apagado, para que isso não seja deletado da nossa mente, né? A Bíblia diz que quando ele semeia a palavra, vem o maligno e rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Por isso que ele está dizendo, lembre-se das maravilhas que ele fez, aleluias, e dos prodígios, e dos seus prodígios. Ouçam isso, ó. E das sentenças de juízes que pronunciou. No verso 6. O descendente de Abraão, seus servos, os filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Então aqui ele está decretando. Aqui é o apóstolo, aqui é o aleluias, salmista. Aqui é o salmista que está dizendo, aleluias, o nosso amado Davi. Então ele está dizendo que é um decreto, né? Seus decretos são para toda a terra. Ele não está dizendo não é só para mim. Ele diz, aquele que estiver dando fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. Quanto mais que você testemunha, mais Deus faz na sua vida. Quanto mais que você declara, mais Deus faz na sua vida. Quanto mais que você proclama, mais Deus te dá para você proclamar. Quanto mais que você ora, mais Deus te dá para que você ore. Sim, mais Deus te dá para que você ore. A Bíblia diz, ninguém vem ao Filho se o Pai não o trouxer. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então ninguém pode ir a você se o Pai não o levar. Se o Pai está levando para que você ore para as pessoas, você tem que orar. Se o Pai está levando para que você ministre nas pessoas, você tem que ministrar. E quanto mais você ministra, mais Deus te dá. Quanto mais que você faz, mais Deus faz por você. Amém? Então deem graça ao Senhor, proclame os seus feitos, aleluias. Deem graça ao Senhor, proclamai os seus feitos, divulgai os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvam-no, relatem todas as suas maravilhas, glorie-se no seu santo nome, alegra os corações do que busca o Senhor, recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença, lembra-se das maravilhas que ele faz e dos seus prodígios e das sentenças de juízes que pronunciou. Ó descendente de Abraão, seus servos, os filhos de Jacó, seus escolhidos, e ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Seus decretos são para quê? Toda a terra. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse aqui no livro de Mateus 13:15, ele diz, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. E eu o quê? Os curaria. Hoje as pessoas, elas pedem uma oração, mas com o coração amargado, com o coração cheio de maus desejos, cheios de má pensamentos, cheio de má vontade para com o seu próximo. Sim, hoje é assim. Se você, enquanto você está ajudando alguém,
Esta pessoa está do seu lado. Mas no dia que não dá para você ajudar, estas pessoas te abandonam. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Eu fico admirado, irmãos, o tanto de gente que é curado, o tanto de gente que é liberto, mas só um ou dois que volta para agradecer. Só um ou dois volta para agradecer. Eu penso assim, irmãos, que nós temos que abrir mais os nossos corações para que o nome de Jesus seja glorificado. Sim, mas eu sei que apenas um ou dois voltará para agradecer. Por isso eu te digo, divulgue os feitos do Senhor. Amém? Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ouçam isso, olha aqui o que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 53. Ele diz assim, quando acabou de contar esta parábola, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria? E este poder milagroso? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é a Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão aqui todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Entenda, assim é na realidade no tempo de hoje. Da onde vem este homem? Onde esse homem conseguiu isso? O porquê que esse homem faz isso? O que esse homem tem? Então a escandalização, ela impede Deus de operar. Olha, Jesus disse assim, só em sua própria terra e em sua própria casa é que o profeta não tem honra. Amém? Isso é mais real do que nunca, irmãos. Isso é a realidade da vida. Na sua própria terra, na sua própria cidade, na sua própria casa, são os únicos lugares que o profeta não tem honra. Amém? Jesus, irmãos, a Bíblia fala que Jesus foi impedido de realizar milagres ali. A Bíblia diz que só não houve mais milagre por causa da incredulidade daquele povo. Se a incredulidade impediu até Deus de fazer milagre, o que sobra para nós? Que não somos um terço. Aleluias! O que sobra? Se a incredulidade do povo impediu Deus de operar milagres na vida destas pessoas, aleluias! O que acontece conosco? Irmão, não é tempo mais de nós ficar incrédulos. É crer e receber. Quando nós fomos até um homem de Deus, nós temos que crer de todo o nosso coração que o milagre vai entrar, que a cura vai entrar, que o prodígio vai ser realizado através da sua vida. Aleluias! E ele disse no verso 58, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Muitos só são emoção, irmãos. Muitos só são emoções. Muitas pessoas pedem oração, mas o seu coração está amargado, e então ali ela entra em emoção. Na hora que a oração acaba, ela está toda emocionada, fala por emoção. Na hora quando desliga a câmera, as dores voltam. Por emoção. Pura emoção. Não deixou o Espírito Santo tocar. Lembra, se você não perdoa o seu irmão qual você vê, Deus também não te perdoa. É uma pela outra. Se você perdoa, Deus te perdoa. Se você perdoa, Deus te perdoa. A mágoa impede você de receber o milagre. A incredulidade impede de você receber o milagre. A dúvida impede de você receber o milagre.
O milagre, meu irmão, é crer que Deus pode abrir uma porta numa parede onde não há porta. O milagre é crer que Deus pode fazer algo que os médicos não podem mais fazer. O milagre é crer que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Amém? Louvado e engrandecido seja o glorioso e majestoso nome do Senhor Jesus. Então, voltando lá para o livro de João, no capítulo 12, no verso 41, diz assim: Isaías disse isto porque viu a glória de Jesus e falou sobre ela. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé. Aleluia! Que palavras reais, irmão. Por causa dos fariseus não confessaram a sua fé. Sim, muitos irmãos têm vindo de outro ministério. E por causa dos fermentos dos fariseus, eles não confessam a sua fé porque têm medo, né? Eu estava debaixo da cobertura de fulana, eu estava debaixo da cobertura de ciclana, e então por causa disso eles não confessam os seus milagres, e por causa disso a cura não entra, e por causa disso o milagre não entra e não apega sobre a sua vida. Agora muitos confessam a sua cura e eles não importam com nada disso. A única coisa que eles querem é confessar o que Jesus é na vida deles. A única coisa que eles querem é confessar o que Deus fez na vida deles. A única coisa que eles querem é confessar o milagre de Deus para manter a resposta de Deus na vida deles. Sim, irmãos, isso não rende glória ao homem. Todas as coisas cooperam para Deus, tanto o bem quanto o mal. Tudo coopera para Deus. Aleluias. Mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé. Amém? Com medo de serem expulsos da sinagoga. Aleluia. Pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Aleluia. Então eles estão iludidos com a aprovação humana, mas eles não querem a aprovação de Deus. Seja curado em nome de Jesus. Eles ficam com medo de confessar o que Deus fez. Seja liberto em nome de Jesus. Eles ficam com medo de confessar o que Deus fez por causa dos homens. Aleluias. Aleluias. Pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, ouçam com muita atenção isso: quem creu em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo com luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um só juiz para que me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que profere o condenará no último dia. Amém? Então a própria palavra que profere da boca humana, esta palavra o salvará e esta palavra o condenará. Se o que sai da sua boca é para a vida, terá vida, mas o que sai da sua boca é para a morte, terá morte. Quando nós andamos no pecado, irmãos, Deus olha para nós como se nós estivéssemos mortos. Sim,
morto espiritualmente. Jesus disse que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Mas aquele que não anda na palavra, ele olha como se aquela pessoa estivesse morta. Por isso que ele disse: ressuscite na minha presença. Por isso que ele disse: ressuscite na minha graça. Aleluias. Há um só juiz para que me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que profere o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar também. Sei que o seu mandamento é a verdade eterna. Aleluias. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai mandou eu dizer. Aleluias. Então, quando nós proclamamos, irmãos, somente a mensagem que o Pai ordenou para que eu diga e para que você diga, é Deus falando. Estas palavras não são minhas, mas estas palavras são do Espírito Santo que expirou Jesus. Aleluias. O próprio Espírito dele, que é manso e humilde de coração, o qual o mundo não pode recebê-lo, inspirou Jesus a proclamar somente a palavra da verdade para a glória de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, abra o seu coração para receber esta mensagem. Abra o seu coração para receber a oração. Abra o seu coração para receber o milagre na sua vida. Estas palavras são palavras de encorajamento e não palavra de desencorajamento. Eu sei que tem pessoas, quando ouvem a gente pregando tal palavra, quando elas estão ouvindo, elas sentem até mesmo raiva da gente, pelas palavras que o próprio Espírito expirou. Porque muitas pessoas não querem ouvir estas palavras. Ela quer ouvir somente aquilo que os agrada. Por esta razão eu digo que você chegou até este ponto aqui comigo. Abra o seu coração para receber o milagre na sua vida. Abra o seu coração para receber a cura na sua vida. Abra o seu coração para receber o toque do Espírito Santo. Ele disse: pois o coração deste povo se tornou insensível. Diga: Espírito Santo, deixa o meu coração sensível em nome de Jesus. Haja na palavra. Diga: Espírito Santo, torne o meu coração sensível em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, torne o meu coração sensível em nome de Jesus. Ele continua dizendo: de má vontade. Diga: Espírito Santo, tira a má vontade do meu coração. Espírito Santo, tira a má vontade do meu coração. Ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Diga: Espírito Santo, abre os meus ouvidos para ouvir a tua palavra, dizendo: eu estou curado, eu estou liberto. Diga: Espírito Santo, abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz, dizendo: eu estou curado, eu estou liberto. Diga: Espírito Santo, abre os meus ouvidos para eu ouvir o Senhor dizer: eu estou curado, eu estou liberto, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Diga: eu vou ouvir com os ouvidos, e vou ver com os meus olhos, e vou entender com o meu coração, e eu vou ser curado. Diga: eu vou ouvir com os ouvidos, vou ver com os olhos, e vou entender com o coração,
e eu vou ser curado. Diga de novo: eu vou ouvir com o ouvido, vou ver com os olhos, vou entender com o coração e vou ser curado. Curado de quê? Qual é o seu problema? O seu problema é um problema de hipertensão? O seu problema é um problema no coração? O seu problema é um problema de falta de ar? Qual é o seu problema? Comece a declarar o seu problema. Comece a declarar: qual é o meu problema? O meu problema é o coração. Eu vou ser curado agora em nome de Jesus. Declare o seu problema. O seu problema pode ser uma dor de cabeça? Diga: o meu problema é uma dor de cabeça, mas eu vou ser curado agora em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Sim. A maioria desses problemas, 70% das enfermidades, são espirituais. Agora eu comando a esses espíritos malignos que estão atuando em oculto na sua vida. Sim. Que estão tampando os seus ouvidos, que estão fechando os seus olhos, para que você não entenda com o coração. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Sim. Agora que os seus ouvidos estão abertos, agora que os seus olhos estão vendo, agora que o seu coração está entendendo, diga: eu estou curado, porque Jesus é quem me curou. Diga: eu estou liberto, porque Jesus é quem me libertou. Diga: eu estou salvo, porque Jesus é quem me salvou. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Sim, se o seu problema é espiritual, é causado por um demônio. Se o seu problema é físico, é causado por uma queda. Agora, quem provocou esta queda no mundo espiritual? Quem provocou que você caísse e quebrasse o seu braço? Nada acontece por acaso. A Bíblia diz que Ele já levou as nossas dores. A Bíblia diz que Ele já levou as nossas enfermidades. Sim, toda ferida que Satanás provocou em você, toda dor que Satanás tem provocado em você, seja curada em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Sim. Qual ferida que Satanás provocou em você? Uma mágoa? Uma tristeza? Uma depressão? Uma angústia? Um medo? Qual ferida que Satanás provocou em você? Sim, ele somente provocou, mas ele mesmo não se encontra aí. Ele só agiu pelo lado de fora. Eu digo a sua ferida: cicatriza agora em nome de Jesus. Cicatriza agora em nome de Jesus. Cicatriza agora em nome de Jesus. Talvez você tenha uma coceira no corpo que não quer sarar, que não quer cicatrizar, que não quer cessar. Talvez você tenha 20 anos que está sofrendo com coceira. 10, 8, 5, 2, 1, 6 meses, 2 meses, 1 mês. Eu digo, eu profetizo a sua pele limpa em nome de Jesus. Eu profetizo a sua pele limpa em nome de Jesus. Jesus disse: profetize aos vales de ossos secos. Eu profetizo a sua pele restaurada em nome de Jesus. Eu digo a sua pele restaurada em nome de Jesus. Eu digo a sua pele restaurada em nome de Jesus. Eu digo a sua pele restaurada em nome de Jesus. Sim. Talvez o seu problema possa ser um problema no fígado. Talvez o seu problema possa ser um problema no rim. Talvez o rim paralisou. Talvez o seu problema é um problema no seu reto. Talvez o seu problema é um problema no estômago. Talvez o seu problema é um problema no coração. Talvez o seu problema é pressão sanguínea. Eu digo ao seu problema: acalma-se,
aquieta-se e deixa o meu povo em nome de Jesus. Deixa o meu povo em nome de Jesus. Espírito Santo, agora vai tocando e vai revelando, curando-nos. Agora vai tocando e vai revelando, curando-nos. Meu Deus, aquele que está no leito do hospital, meu Pai, aquele que está no leito do hospital, vai tocando agora, meu Pai, vai curando. Vai tocando, meu Pai, vai libertando. Meu Pai vai tocando e vai levantando este que não consegue ter força para andar mais. Vai tocando, meu Pai, vai restaurando os nervos das pernas. Vai tocando e vai restaurando os músculos das pernas. Meu Pai, aquele que está, meu Pai, com 40 quilos, 30 quilos, só está os ossos e o couro, meu Pai, em cima da cama, vai tocando e vai trazendo força. Força celestial agora em nome de Jesus. Força celestial agora em nome de Jesus. Força celestial agora em nome de Jesus. Força sobre os seus ossos. Força sobre os seus nervos. Força sobre os seus músculos. Força sobre os seus órgãos internos e externos. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Alguém me tocou. Alguém tocou a minha alma. Quando eu estava orando ao meu Pai, alguém tocou a minha alma. Sim, alguém tocou a minha alma. Quando eu estava orando ao meu Pai. A Bíblia diz, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos e ouvir com os seus ouvidos e entender com o coração. E então serão convertidos e eu os curarei. Aleluias! Seja curado agora em nome de Jesus. Toda dúvida do coração, eu te liberto em nome de Jesus. Todo medo que não vem de Deus, seja liberto agora em nome de Jesus. Abra os seus ouvidos e entenda a palavra. Ossos, nervos, músculos, componha-se, corrija-se, seja restaurado agora em nome de Jesus. Órgãos, rim, pulmão, fígado, coração, todos os órgãos, seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Toda traqueia da garganta, seja curada agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo curada em nome de Jesus. Eu digo curada em nome de Jesus. Eu digo curado em nome de Jesus. Eu digo restaurado em nome de Jesus. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Diga, o meu coração agora está aberto. O meu coração é uma sala de oração. Eu estou ouvindo com o ouvido e entendendo com o coração e vendo com os meus olhos o milagre sobre a minha vida. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não se vê. Eu me vejo curada em nome de Jesus. Eu me vejo liberta em nome de Jesus. Eu me vejo restaurada em nome de Jesus. Eu me vejo salva em nome de Jesus. Eu me vejo restaurada em nome de Jesus. Eu me vejo salva em nome de Jesus. Sim. A fé, ela vê com os olhos espirituais. Os olhos carnais, ela vê a ferida do vil tentador, câncer aberto. Os olhos carnais, ela vê a febre consumindo o tecido da pele, trazendo bolhas sobre a sua pele. E o vil tentador crescendo em dor sobre a sua vida. Mas os olhos da fé, ela vê a ferida seca. Os olhos da fé, ela vê a febre saindo, correndo.
Os olhos da fé, ela vê o espírito do câncer abandonando. Os olhos da fé, ela vê a dor de cabeça dissipando. Os olhos da fé, ela vê o HIV saindo do sangue. Os olhos da fé, ela vê os nódulos, os ciscos, microciscos, os mioma, a hérnia desaparecendo em nome de Jesus. Desaparecendo em nome de Jesus. Eu olho com os olhos da fé. Eu ouso a dizer, pelos olhos da fé, você está curado, você está liberto, você está curado, você está liberto, você está curado, você está liberto, você está curado, você está liberto. Diga: eu estou curado, eu estou liberto, porque Jesus é o meu curador, Jesus é o meu libertador. Sim, os olhos da fé vê você liberto, mas você olha com os olhos da carne, você diz: eu não vou conseguir sobreviver. Por isso eu digo: receba os olhos da fé agora em nome de Jesus. Receba o dom da fé agora em nome de Jesus. Receba o dom da fé agora em nome de Jesus. Talvez você ainda não recebeu o seu milagre por causa de mágoa, de ódio, de orgulho, de insensatez, de nervosismo, de medo, de depressão. Talvez você ainda não recebeu o seu milagre por causa da mágoa. Todo pecado ou erro que está entre você e o Espírito Santo, receba o perdão agora em nome de Jesus. Seja perdoado agora em nome de Jesus. Receba o perdão agora em nome de Jesus. Seja perdoado em nome de Jesus. Receba o perdão agora em nome de Jesus. Seja perdoado agora em nome de Jesus. Sim. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não se veem. Sim. Declare o seu milagre. No livro de Mateus 13:43 diz: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Por isso eu digo: quando o espírito imundo sai do seu corpo, entrega o lugar para o Espírito Santo. Entrega ao lugar a sabedoria. Entrega ao lugar a Deus. Fuja do pecado. Fuja do erro. Fuja da falança, fuja da fofoca, fuja da mentira, fuja da insensatez. Ele disse: quando o espírito imundo sai de um corpo humano, ele anda por lugares áridos, procurando descanso. O que é este lugar áridos? Ele está procurando outra pessoa para poder repousar. E se ele não encontra, ele volta para o lugar onde ele tem saído. E se ele encontra a casa limpa, varrida e adornada, ele vai trazer consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Se ele encontra a casa limpa, varrida e adornada e ninguém morando nela, ele vai trazer consigo outros 7. Eu tenho que te alertar. Eu tenho que te dizer, para que você tome as precauções. Eu tenho que te alertar, eu tenho que te dizer, para que você tome as precauções. Jesus disse: vá e não peques mais, para que não te sucedam as coisas ainda piores. Sim, por isso eu digo ao seu coração: seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Por isso eu digo ao seu templo: seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Por isso eu digo aos seus ossos: seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Por isso eu digo aos seus rins, ao seu fígado, o seu coração, a todos os seus órgãos: seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Por isso eu digo à sua pele: seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Sim. Se um espírito sai de uma pessoa, ele vai procurar outro a quem repousar. E se ele não encontra, se ele voltar a encontrar a casa varrida e o Espírito Santo morando nela, ele não vai mais poder entrar.
pois esta casa foi selada, pois esta casa foi adornada, pois esta casa está habitada pelo Espírito de Deus. Ele disse: naquele dia vocês compreenderão que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês. Crê nisso e receba isso. Diga: eu estou curado, porque Jesus é quem me curou. Diga: eu estou liberto, porque Jesus é quem me libertou. Diga: eu estou salvo, porque Jesus é quem me salvou. Amém, amém, amém. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Amém? Desde já, quero agradecer você que aguentou até o final, suportou até o final. Que Deus conceda a sua cura em nome de Jesus. Eu, como sacerdote de Cristo, eu declaro para a sua vida curado. Como sacerdote de Cristo, eu declaro para a sua vida liberto, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: onde 2 ou 3 concordam na terra, isso é concordado no céu. Amém? Amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus.